Como é viver só depois dos 40? Talvez você aí esteja aí com seus 39, 40 anos ou mais e tá pensando em viver só, viver a tua solitude. E eu vou trazer aqui minha experiência aqui e revelar para você, cara, que para algumas pessoas isso parece ser uma tortura. Para outras pessoas que têm a mentalidade aberta, meu amigo, isso é libertador, cara. Se você entender, cara, que depois dos 40 você tá com uma chave na mão, cara. Eu não sei se você já leu aquele livro, porque a verdadeira vida começa após os 40. Porque na fase de 40 anos em diante, e vai aumentando, 42, 45, 50, você vai entrando numa fase de amadurecimento. E esse amadurecimento, muitas das vezes você não consegue se você estiver alienado a um casamento, a um namoro, porque cria na sua mente a expectativa de eu preciso estar com alguém para me ser feliz. Isso você está colocando a responsabilidade da sua vida na mão de pessoas. Tá, e daí? E se ela não está a fim de fazer você feliz? Você vai se matar? Você vai desistir da vida? Você vai entrar numa depressão? Ou algo do tipo? Cara, velho, após os 40 anos, gente, você já tem um norte, você já tem uma direção do que você está procurando, do que você quer, entende? E não é uma mulher, não é um amigo, não é um trabalho, não é algo do tipo que vai fazer você se desviar do teu propósito. Ah, mas é chato viver 40 anos num apartamento, numa casa. Meu irmão, é libertador, cara. Eu acabei de chegar da minha pescaria, cara. Pô, comprei uma isca artificial, desci lá no lago, fui lá, pá, distrair, entendeu? Voltar às raízes. Libertador, cara. Tem homem que hora dessa ele quer sair. Eu odeio futebol. E abulo qualquer ideia sobre futebol, porque é uma perca de tempo. Mas tem quem gosta. E tá tudo bem por isso. O camarada não pode ir no seu site dele. Não pode ir no seu futebol, ir lá no campozinho sintético, bater aquela bola que ele gosta. Porque na mão dele tem uma aliança e ele precisa marcar compromisso. Hoje, rapaziada, virou mais uma prisão, o relacionamento, do que algo a ser curtido. Primeiramente, você não pode mais dar em cima de uma mulher, porque isso aí já cai como importunação. Se você dizer que a mulher é bonita, assoviar, a mulher pode muito bem te marcar, chamar a polícia e te dizer que você está importunando ela sexualmente. E aí? Você vai preso. Entende? Você trabalha, cara, igual um louco, estuda a metade da sua vida para adquirir um recurso. Aí você tem a péssima ideia de casar. Não vou casar. Porque eu casando, eu vou dividir com minha mulher, com meus filhos, com o meu parente, ou algo do tipo, as experiências que eu tenho. Isso é uma péssima ideia. Por que que isso é uma péssima ideia? Porque você vai dividir, cara, não é experiência, você vai dividir os seus bens. A mulher, ela chegou na sua vida, ou vai chegar na sua vida, praticamente sem nada. Por que não dizer somente com a sacola e o CPF? E vai sair da sua vida com a metade de um carro, com a metade de uma casa, isso se não morar na sua casa e te expulsar de lá e botar uma tornozeleira eletrônica no seu pé, você vai ficar anilhado igual um canaro. Aonde você for, a justiça sabe. E se você se encostar ou encostar perto da sua residência que é sua, tá no seu nome, você vai preso.
O homem, quando ele chega com seus 40 anos, meu irmão, velho, o que ele mais quer é paz. E o que ele menos quer é responsabilidade amorosa. Inclusive, se você não é inscrito nesse canal, meu brother, eu já te peço, cara, na humilde, já se inscreve aqui. Se você quiser apoiar também o meu trabalho, tem uma Pix na descrição ou nos comentários desse vídeo. A tua ajuda vai fazer toda a diferença. Eu conto com você que tem um coração bom. Então, puxa aqui essa ideia aqui, cara. Por que que depois dos 40 anos você vai ter uma visão mais ampla da sua vida? O que que é uma visão ampla? Poxa, eu sei o que que eu quero, eu sei para onde é que eu quero ir e agora eu sei o que pode ficar na minha vida. Você sabe para onde você vai, você sabe o que você quer da sua vida, você sabe o que pode ficar na sua vida. Cara, velho, eu só vim abrir a mente, cara, sobre recursos financeiros, cara, velho, depois dos 38 anos. Até então eu era apegado, cara, à condição financeira, a lugar, a casa, a bens. E eu entendi que tudo isso é coisas fútil. Você coça a cabeça assim e pensa, poxa, o que eu construí, eu só tenho a oportunidade de usufruir, de tirar o máximo proveito e o mais rápido possível. Porque o que chega para você e é iminente, vai chegar de todo jeito, é a velhice. E depois, a morte. Se você está aí lutando para construir patrimônios milionários, trilhardários, esquece, cara. Eu fui trabalhar ontem, sábado, aqui no Lago Sul, cara, e tive sorte de fazer um serviço, cara, na casa de uma mulher que era gerente não, diretora geral do hospital de base. Médica, o esposo dela que faleceu médica, ela recebe um aposento de 45 mil, mais o aposento do seu finado marido, que é de mais de 60 mil, entende? Mora numa mansão, cara, à beira-lago. Todo mundo sabe que mansões aqui no Lago Sul é só quem tem folha, mas ela se encontra na idade avançada. E sabe quem que está usufruindo de todo o esforço que ela e o seu marido, inclusive conterrâneo meu, paraibano. Eu sou de Souza, moro em Brasília, mas e eles são de João Pessoa, da capital mesmo, do Paraíba. Sabe quem está usufruindo disso tudo? O filho dela, com a mulher dele e os netos. O homem não trabalha, não faz nada, só curte a vida. Tem um salário para administrar da mãe dele, que tem mais algumas casas alugadas e mais o aposento dela e do pai, do finado do pai dele, que beira seus 200 mil todo mês. Hum? Dá pra tu? E ela se encontra onde? Na cadeira de roda. Dependendo de uma ajudadora, de uma técnica de enfermagem para lavar sua bunda, passar creme, cuidar e tudo mais. Aí você que tá aí do outro lado, você tá pensando, cara, nesse mesmo sentido. Eu tenho que fazer patrimônio. Eu tenho que deixar patrimônio. Meu irmão, deixe dívida, não deixe dinheiro. Dinheiro só dá briga, só dá discussões. Ou seja, o que ela fez foi trabalhar a vida dela inteira para construir um patrimônio milionário para o filho dela usufruir. Hã? Agora ela come o que ele decide. Ela vai para onde ele decide. E nós, cara, nós
Muitas das vezes nós se abdicamos, nós se deixamos de viver, de fazer aquilo que nós queremos para fazer a vontade do filho, a vontade daquele corno do teu patrão, a vontade dos cebos do teu cunhado, dos teus amigos. Ou seja, você vai se anulando. Pô, se eu tivesse com compromisso, cara, matrimonial, eu não poderia, cara, nesse exato momento. Isso eu tô te dando um exemplo, cara. Se você também tem isso, você não pode se dar o luxo. Isso é luxo de sair cedinho da sua casa, ir lá pescar e depois voltar. Claro que tem relacionamento, cara, que é uma beleza, mas a grande maioria não é assim. A grande maioria, cara, o camarada ele tá lá, ó. A mulher, ó, tal hora você chega, tal hora você esteja em casa. Aí às vezes você tá lá pescando, se empolga, quer ficar um pouco mais tarde, não pode, porque você tem compromisso com uma pessoa. Você quer ir lá fazer uma corrida, andar de bicicleta ou algo do tipo, mas não pode. Você não pode fazer isso. Porque a sua mente está condicionada a fazer vontade de pessoas. Puta que pariu, velho. Quando é que tu vai acordar, meu amigo, minha amiga, e viver a tua vida? Por isso que tem pessoas, cara, que quer viver os seus 40 anos com 70 e já não consegue. Por isso que tem pessoas que quer viver seus 25 anos depois que casa e não consegue. Por quê? Porque ele se esqueceu de viver a sua vida por causa de um relacionamento, por causa de um trabalho, por causa de uma religião ou algo do tipo. E esqueceu, cara, de viver para ele mesmo. Entende? Cara, velho, essa é a pior coisa que você pode fazer. Medite nessas palavras. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo.